Olá, pessoal! Muito bom ter todo mundo aqui para a nossa análise visual de hoje. A gente vai fazer uma imersão fascinante e, honestamente, super necessária. Vamos sair lá das regras microscópicas da biologia celular, sabe? Olhar bem de perto onde o caos começa em uma única célulazinha e aí vamos afastar a lente até entender o impacto macroscópico disso, a epidemiologia global do câncer. É a nossa chance de ver como uma falha genética, algo tão minúsculo, vira um dos maiores desafios de saúde pública da humanidade. Bora começar? O nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente vai passar pelas bases moleculares das neoplasias, depois entender os mecanismos de progressão tumoral, o processo de carcinogênese e, por fim, a epidemiologia global do câncer. Então, parte 1, bases moleculares das neoplasias, a origem do problema. Bom, para começar, o que é uma neoplasia afinal? O termo vem do grego e significa literalmente uma nova formação. Mas, na prática, é basicamente uma rebelião celular. É um distúrbio onde a célula começa a se multiplicar sem parar e, no meio do caminho, perde a sua identidade, a sua diferenciação. E por que isso acontece? Tudo se resume a mutações adquiridas. Essas mutações dão para essa célula rebelde uma vantagem de sobrevivência e de crescimento que ignora completamente os sinais normais do nosso corpo. E olha só, em um corpo saudável existe um equilíbrio absolutamente perfeito. De um lado da balança, a gente tem os proto-oncogenes. Eles são tipo o acelerador, dando sinal verde para a divisão celular normal. Do outro lado, funcionando como os freios, nós temos os genes supressores de tumor. Exemplos clássicos são o RB e o famoso TP53, que param o crescimento quando algo está errado e ajudam a consertar o DNA. O câncer, bom, ele aparece justamente quando esse equilíbrio tão delicado vai por água abaixo. Pensando em uma analogia de trânsito, fica super fácil de visualizar. Imagina que os proto-oncogenes são as regras de trânsito normais que mantêm a cidade fluindo, certo? Agora, quando eles sofrem mutação, viram oncogenes. É como se os semáforos ficassem quebrados, travados no verde para sempre. E o resultado disso? A produção das oncoproteínas, que são tipo uns motoristas totalmente imprudentes. Eles não freiam, só aceleram o tempo todo, causando um verdadeiro caos de crescimento celular. E isso nos leva à parte 2, mecanismos de progressão tumoral, construindo o caos. É importante lembrar que um tumor maligno não ganha superpoderes do dia para a noite. Ele precisa acumular aos poucos 8 características fundamentais para sobreviver. Estamos falando de coisas como conseguir fugir do sistema imune, criar novos vasos sanguíneos para se alimentar, a famosa angiogênese, evitar a morte celular programada e, claro, ganhar a habilidade de invadir outros tecidos, criando as metástases. É um sistema absurdamente complexo e, infelizmente, muito adaptável. Sabe qual é o grande truque aqui? A imortalidade celular. Células normais envelhecem, param de se dividir e entram em senescência. Mas os tumores não. Eles simplesmente continuam. E o mais louco é que eles mudam o próprio cardápio, digamos assim. Eles alteram o metabolismo. Mesmo com oxigênio sobrando, eles devoram quantidades imensas de glicose. A gente chama isso de efeito Warburg. É esse truque que garante o material de construção super rápido para que essa replicação infinita possa acontecer. Entrando agora na parte 3, o processo de carcinogênese, os gatilhos do câncer. Mas como é que toda essa confusão começa? No caso da carcinogênese química, existem etapas muito precisas. A primeira é a iniciação. Acontece uma exposição a um agente que causa um dano super rápido e, pior, irreversível no DNA. Só que, na maioria das vezes, só o dano direto não é suficiente para formar um tumor. É aí que entra o passo 2, a promoção. Os agentes promotores entram em cena e forçam aquela célula já danificada a se multiplicar. É literalmente pegar aquele defeito original e clonar repetidas vezes até formar o clone canceroso. Claro, não são só os produtos químicos ou a radiação física que causam isso. A gente também tem a carcinogênese microbiana. Dá só uma olhada nessa comparação na tela. À direita temos as lesões do sarcoma de Kaposi, que é uma neoplasia fortíssima ligada a agentes infecciosos em pessoas imunossuprimidas. Agora, à esquerda, temos um exemplo maravilhoso de prevenção, a vacina do HPV. Isso mostra como entender esses gatilhos biológicos muda o jogo. A gente consegue criar políticas de saúde pública que impedem o vírus de causar o câncer cervical lá na frente. Sensacional, não é? O que nos puxa para a última parte. Parte 4. Epidemiologia global do câncer. O impacto no mundo.
Quando a gente afasta a lente para olhar o planeta como um todo, os números são bem pesados. 1 em cada 6 mortes no mundo está diretamente relacionada ao câncer. Para colocar isso em perspectiva, mostra que as doenças neoplásicas não são apenas um problema celular. Elas são uma das principais causas de mortalidade do nosso tempo. É um alerta contínuo e urgente para todos nós. E aqui entra um dado crucial. A economia e a sociedade ditam muito de como a doença aparece. O Índice de Desenvolvimento Humano, o famoso IDH, muda completamente o perfil epidemiológico. Por exemplo, países com menor IDH sofrem muito mais com cânceres ligados a infecções, tipo o vírus HPV e o sarcoma de Kaposi, justamente porque falta acesso preventivo. Já nas nações de alto IDH, os casos de câncer coloretal e de pulmão vão lá para cima, muitas vezes como reflexo do estilo de vida e do maior envelhecimento da população. E se a gente quebrar esses dados por gênero, as prioridades para a saúde pública ficam bem claras. Entre os homens, a liderança global de incidência fica com os cânceres de próstata e de pulmão. Já entre as mulheres, o câncer de mama é a grande maioria dos novos casos, vindo depois o coloretal e o cervical. Ter esses números exatos na mão é exatamente o que nos diz onde os recursos de prevenção e rastreio precoce precisam ser aplicados com mais força. Agora, juntando todas essas peças, essas variações de ambiente, de genética, de economia, fica uma pergunta muito intrigante no ar. De todos os fatores ambientais, biológicos e químicos que existem, qual é o principal fator de risco, o primeiríssimo, para o desenvolvimento do câncer em todo o mundo? Alguém arrisca? Pois é, a resposta é o tabagismo, sem sombra de dúvida. Ele reina isolado no topo, sendo responsável direto por impressionantes 22% de todas as mortes por câncer no mundo. Isso é um lembrete meio amargo, sabe? Porque por mais que a biologia celular do câncer seja esse labirinto super complexo que a gente acabou de ver, são fatores comportamentais, coisas do dia a dia, que dão aquele empurrãozinho inicial para aquelas mutações moleculares que causam todo o estrago. E para fechar a nossa análise de hoje, deixo essa reflexão final para a gente digerir. Como a compreensão das nossas regras de trânsito moleculares, unida a políticas de saúde pública, vai mudar o cenário da sobrevivência ao câncer nas próximas décadas. Porque entender tudo isso não é só um exercício de teoria, é poder de ação. Ligar o microscópio da ciência molecular com a macrovisão da saúde global é o que vai ditar o futuro. Como os números de sobrevivência vão melhorar com isso? Com certeza, é algo que precisamos acompanhar de muito perto. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima imersão.